Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast. E hoje a gente vai tratar de um tema extremamente necessário para os nossos dias, que é as mídias sociais, como o cristão deve se comportar nisso. E para essa mesa a gente tem duas pessoas experts nisso. Eu gostaria que elas se apresentassem. Lenara. Bom, eu sou Lenara, sou pastora de adolescentes aqui na casa. Estou conectada dentro do possível, não tanto quanto deveria, mas estou lá. Massa. Eu sou a Bia, eu tô conectada 24 horas, eu tenho uma agência de mídias sociais e também lidero o time de stories aqui da Alcance Curitiba, então tô sempre dentro disso. Legal, gente. Então, pra gente começar a nossa conversa, queria que vocês falassem um pouco sobre a diferença de relevância e fama. Isso que é uma pregação da Lenara, que ela falou que já, desde dos primórdios. Desde o Orkut, né? Quando Desde aquilo Orkut, era mato. Que teve uma relevância ali. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi isso. Eu entendo que assim, as redes sociais estão ali. Primeiro, o nome já diz tudo, para você se socializar, né? Então ali, se você tá me assistindo e você lembra o que é Orkut, você já tá revelando tua idade. Ele tá aí. ressurgindo, hein? Então, ó, boatos de que vai ressurgir. Fica a dica. Então era aquela coisa assim, sem pretensão, para você compartilhar as fotos com seus amigos. E com o decorrer do tempo, foi virando uma coisa assim de, ai meu Deus, preciso ter mais amigos, preciso mostrar que eu conheço mais gente. Foi virando uma coisa que não era para ser, né? Não era a intenção inicial, assim. Então a gente precisa, eu acho que tudo com moderação, né? Se ligar, por que eu entrei aqui? Por que eu comecei? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me motivando a querer mais seguidores? Por que isso é importante para mim? Então o tempo inteiro, como cristão, a gente tem que se perguntar, porque a gente é levado pelo que a gente é influenciado. E nas redes sociais a gente é muito influenciado, sem perceber, né? Então, eu acredito que é isso, assim, a diferença de fama aí, você falou, de relevância. Relevância é você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Isso é o principal. Então, se você é cristão, tendo rede social ou não, você precisa ouvir Deus. Exatamente. Ele te chamou para ser relevante em alguma esfera e não ser igual a outra pessoa, né? Então, tem pessoas que alcançam muito, sim, em redes sociais. Se o Senhor te chamou para isso, vai para cima, investe, né? Porém, não são todos que são chamados para ter 1.000, né? Mais de 1.000, 20.000, 300k, enfim. Então, 1 milhão de seguidores. não são todos que são chamados para isso, então a gente tem que cuidar. E aí, Bia? Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem muito na cabeça quando a gente pensa em números de seguidores, né? Que, essa pessoa, ela tem relevância. Mas não é a mesma coisa. Ser famoso não necessariamente é ter relevância. E ter relevância não significa que você vai ser famoso. Às vezes a gente pensa, não vou postar nada aqui e tal, porque 5 pessoas vão ler. Se for para essas 5 pessoas lerem de verdade o que você está falando, você tem relevância sobre 5 pessoas. Então, acho que o primeiro ponto é tirar essa coisa de preciso ter muitos seguidores para fazer alguma coisa, exato. Ou... só vou buscar métricas, que são métricas de vaidade mesmo. A gente sabe, tem 1 milhão de seguidores. Não é 1 milhão de pessoas que vem aquela pessoa. Então, é muito a vaidade mesmo que entra, né? Exatamente. E até eu tenho um pequeno testemunho sobre isso. E eu tenho meus 400 seguidores. Muito bom! Muito bom. E a gente, alguns meses atrás, teve a nossa conferência aqui do Alcance Jovem, né? O Profundo, e o Instagram bombou, né? Nesses dias aí. Fora das palavras, das administrações, do louvor, da galera. E eu lembro que no sábado à noite, depois que a gente chegou em casa, de madrugada, assim, tinha uma mensagem pra mim e um cara assim, perguntando, lá de Goiás, você é pastor? Eu precisava de uma oração. Uau. Eu não sou pastor, mas eu posso orar por você. Com certeza. Eu comecei a conversar um pouco, ele estava passando por um momento de depressão. Orei com ele, mandei o link do nosso culto, mas falei que era importante ele procurar uma igreja local para ter um acompanhamento com o pastor, talvez um acompanhamento médico. E é engraçado, né, que como às vezes a gente alcança pessoas que a gente nem fazia ideia que seria possível. Exatamente. Eu falo muito isso pro time de stories aqui da Alcance. Eu acredito que se estende para todo mundo que tem redes sociais. Hoje, as redes sociais são o nosso maior campo evangelístico. A gente comenta muito aqui sobre... Às vezes, a pessoa que está desviada, ela não vai vir até aqui à igreja. Mas talvez você possa encaminhar um stories que o Alcance Jovem postou para aquela pessoa e daí a igreja foi até ela. Sim. Então, quando a gente enxerga com esse olhar de que é uma ferramenta mesmo que a gente pode representar Cristo, tudo muda, né? Sim.
E acho que a pandemia deixou isso mais assim, né? Mas As pessoas ficam... Tem os desigrejados de sempre e tem as pessoas que... O tempo que todo mundo... Ninguém podia ir na igreja. Então, assim, o pessoal ficava nas lives, né? Eu lembro quando as lives bombaram, meu Deus, você abriu o Instagram, tava aquele monte de live, todo mundo online. E os cultos tinham que ser daquela forma. Então, muitas igrejas não sabiam comunicar online, precisaram. Muitas igrejas não tinham redes sociais e precisaram, né, ficar ligados nesse público online, nessas ovelhinhas online. E então, assim... se você entrar em qualquer chat do culto da Alcance, por exemplo, ali, você vai ver os pedidos de oração. Então, as pessoas estão cultuando online, né? Não que seja o padrão, mas foi o jeitinho que a gente deu para ser igreja, né? A gente tem o nosso devocional diário aqui, né? Isso, que de tem manhãzinha. bastante gente que acompanha e comenta no chat. É bem legal essa interação. E a igreja precisa estar conectada nesses dias, né? Sim. A Bia, especialista nisso. Não tem como... a gente não fazer parte, né? Exato. Assim, sempre tem, né? Os mais relutantes, Sim. que não gostam de fazer parte. Mas eu acredito que, sabendo usar as redes sociais do jeito certo, tem como a gente tirar algo muito proveitoso disso, né? Eu, por exemplo, amo ver os textos da Lenara, entendeu? Ah, Tiro obrigada, algo muito gente. proveitoso disso. Pela propaganda. Então, quando a gente consegue consumir de uma forma interessante, seguir pessoas que de fato tenham essa relevância para você, e quando a gente fala de relevância, gente, tem vários nichos. A gente pode falar, poxa, de uma pessoa que tem uma alimentação do jeito que você quer ter, que tem um emprego como que você quer ter. E quando a gente consegue ainda se cercar de pessoas nas redes sociais que tenham a mesma fé que a gente, isso é muito rico, porque a gente começa a ouvir testemunhos com mais frequências. Eu gosto quando as pessoas vão indicando as pregações das igrejas delas. Sim. E a gente tava até comentando um pouquinho antes de começar, né? Que esse assunto tem um montão de vertentes. Porque Sim. a gente tem todo tipo de crente nas redes sociais. Tem o crente que ele vai postar o devocional dele, a lágrima escorrendo, a Bíblia molhada. Com as Parece que lágrimas se dele. não postar, não Não valeu. valeu. É igual a academia, Entendeu? né? Exatamente. Devocional é a academia do crente. Daqui a pouco ele posta, tá pago, Tá pago. entendeu? Sim. E tem o crente, que eu até brinquei com a Lenara, que você tem que fuçar muito pra descobrir se ele é crente mesmo, se ele segue alguma igreja, tem algum link ali com Jesus. E eu acho muito preocupante a gente não usar as nossas redes sociais pra, tipo, falar de Jesus de verdade, pra dar um bom testemunho. É claro que, como a gente brincou aqui, não é você postar o seu devocional todo dia, tipo, olha, eu lendo a Bíblia. Mas o que você carrega, o que Jesus tem falado com você, nunca é pra parar só em você. Sim. Então, o que eu escuto muito é, sou muito tímido. Então, deixa você de lado, olha pro outro, entendeu? Talvez o outro esteja precisando daquilo Alguém que... tá te observando e se inspirando em você. Exatamente. Às vezes esperando de você alguma coisa. O que será que fulano pensa disso? Às vezes alguém é mais tímido que você e não conhece Jesus, né? Exatamente. E tá ali esperando você falar. E uma coisa que eu sempre penso muito, olha a cabeça da pessoa que já foi dos adolescentes muito tempo. Eu sempre penso assim, não posso postar tal coisa, porque vai que algum adolescente tá em crise em casa e vai mostrar bem o meu stories, entendeu? Eu fico, não, melhor não. Na Então, é um bom dúvida, não ponto. poste. Faz um close friends ali, só pros mais íntimos. Fica a dica. Mas eu também eu sou tímido. E pra mim mostrar nas redes assim ainda é bem difícil, mas antes eu não postava nada. Então é totalmente agente secreto de Jesus ali, né? Cheio de poeira. E teve, depois que a gente veio para o Alcance, começou a se entrar mais nos ministérios e Jesus começou a me incomodar, assim, que eu precisava expressar em tudo, demonstrar o amor dele em tudo. E como é importante a gente como comentei, né? A gente toca a vida de uma pessoa que a gente nem imagina. Sim. E voltando para isso, como é que a gente deve se portar? Porque também tem os extremos, né? Acho que todo mundo tem aqueles amigos ali que igual assim, stories da... Fala demais, devocional, mostra tudo. É só viagem, carro, é minha vida perfeita. E eu sinto vontade de perguntar à pessoa o que Jesus está falando com você nesses momentos. Eu acho que assim, gente, equilíbrio é tudo na vida do crente. Em tudo, assim. A gente tá falando de redes sociais, mas para tudo a gente precisa ter equilíbrio, moderação, né? Então, assim, o que eu tenho visto muito nas redes sociais é essa galera que excessivamente posta, né, mostra tudo, os blogueiros, que quer ser mestre naquilo.
E a palavra fala que pra gente ter um pouquinho de cuidado com isso, né? Porque, assim, a nossa geração, ela não tem preguiça de aprender. A gente aprende, a gente faz curso online, a gente faz muita coisa. Eu acho que o maior problema acabou de aprender, quer dar curso. Acabou de fechar ali a sua escola que você estava fazendo, você quer escrever o seu próprio e-book daquilo e ensinar os outros. E, as coisas levam tempo, né? Muitas vezes o Senhor ensina a gente algo na teoria, e aí na prática aquilo leva anos, levam estações, né? São processos. E aí sim você vai ter a oportunidade de ensinar sobre aquilo. Então, foi falado, né, de diferença de relevância e fama. Acho que a gente precisa falar também da diferença entre compartilhar e ensinar. Então, eu tô compartilhando a minha vida, sei lá, vou inspirar algumas pessoas com isso, às vezes é só para o pessoal dar risada mesmo de alguma coisa que aconteceu, enfim. Mas eu não sou padrão para aquilo, entendeu? Nossa, a Lenara faz assim, então eu vou fazer também. Fiquei sabendo, né, no meu nicho de mães, por exemplo, mães jovens, né? O que é bom para isso? Às vezes a gente fala, mas eu não sou mestre nisso, gente. Vai no médico, vai seguir alguém, né, que tem mais experiência, que tem estudo sobre isso. E eu vejo muitas pessoas que acabaram, tipo assim, sei lá, acabou de casar. Daí ela quer fazer um negócio sobre problemas no casamento, como lidar. Calma, filha, você vai passar por isso ainda. Calma, tudo tem seu tempo. Eu tenho muito, por exemplo, o próprio pastor Luciano, né, gente? Não tem como, nosso mestre aqui na casa, que por muitos anos o Luciano foi instigado a escrever um livro sobre criação de filhos, porque os filhos dele são sensacionais desde sempre, né? Quem conhece a Alice e o Israel de pequenininho sabe disso. E as pessoas falam, vamos lá, pastor, para a pastora Kelly também, vamos escrever um livro sobre isso, tá faltando isso, né, na tua galeria de livros. E ele falava, não, eu tô esperando lançar minhas flechas, porque aí o seu testemunho respaldando aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está compartilhando, vai fazer a tua mensagem ir muito mais fundo, porque o testemunho é o que fala, você tem autoridade nisso. Então, assim, eu vejo que essa sede, assim, meu Deus, eu preciso compartilhar. Nossa, olha isso que eu aprendi. Calma, às vezes é para você, Deus está ensinando para você ainda, calma, né? Então, assim, moderação eu acho que é a chave, assim, para tudo. Segura, pensa um pouco. Pensa antes de postar. Pensa. Pede pra alguém ler antes de postar. Eu acho que é um equilíbrio muito, muito importante a gente pensar entre vulnerabilidade e temor. Porque é claro que vão ter processos que eles se desenrolam tão rápido que você pensa, cara, eu sou expert nisso, entendeu? Olha só como eu sei sobre isso. Eu gosto muito de ler quando as pessoas fazem textos mais longos. E é legal, porque nos textos a gente tem mais essa parte de vulnerabilidade, né? Não é um stories ali de 15 segundos. Sim. A gente sabe que esse post do textão tá morrendo, mas é tão legal. Não deixem morrer. Exato, por a gente favor, ama. vamos lutar por ele. Tem a vulnerabilidade, mas eu acredito que é necessário existir o temor de eu tô me colocando numa posição que ainda não é minha. Pode até ser que um dia seja sua posição. Pode ser que você tenha promessas sobre isso. Já conversei com muita gente que a pessoa sabe, Deus falou pra ela, confirmou pra ela, você vai ter relevância nas redes sociais. Mas é o tempo de se posicionar dessa maneira. E o crente, ele tem que pensar o tempo todo. É uma jornada. Ninguém aqui concluiu o que veio fazer. Sim. Senão a gente já estaria lá no céu, já estaria tudo legal, curtindo. E quando a gente olha pras redes sociais, é muito isso que a Ale falou. As pessoas, elas acabam de viver uma coisa. E elas querem dar aula sobre aquilo. E quando a gente pensa como Jesus usaria as redes sociais, com certeza essa não seria a postura dele. Ele não ia ficar o tempo inteiro, faz assim, é do jeito que eu faço, que é o certo. Sim. Então, o temor a Deus, de Deus, eu posso estar levando as pessoas a errarem com esse meu posicionamento. E que aí a gente entra num ponto muito sério, porque é perigoso. Exato, porque o que é certo pra você não necessariamente é o que Deus chamou o outro pra fazer. Sim. E quando a gente fala de redes sociais, já tem essa comparação. Você olha pro outro, pensa, puxa, ele tá lá na frente e eu não tô errado, tô fora do meu tempo. A comparação, né? Exatamente. E eu acredito que às vezes, na melhor das intenções, a gente acaba se colocando como um padrão de vida tão perfeito que a gente leva os nossos irmãos a caírem também. Tanto com a inveja, com a comparação, com o fato de questionar Deus. Tipo, Deus, por que ele merece tudo isso ou não? Então, eu acho que é o temor a Deus e eu tô tomando cuidado pra que as minhas redes sociais não levem ninguém a pecar. E isso a gente pode entrar em várias vertentes. Meu Deus. Falta de biquíni, e tudo. E o outro ponto de eu preciso ser vulnerável, porque mostrar uma vida perfeita é super fácil, gente. Só as fotos editadas, Exatamente. lindas. Um recorte lindo. Até quem tenta mostrar o que é feio é um recorte, não é a vida real da pessoa. A gente tá pagando um reality show.
Então, a vulnerabilidade, ela traz uma conexão mais verdadeira. Sim. E eu acho que é nesse ponto que a gente encontra essa pessoa que pediu uma oração. Então, ela sentiu a vulnerabilidade, a conexão. Você tinha um posicionamento, ela te viu como um pastor até. E aí tinha o temor de, puxa, eu tô fazendo isso pro reino de Deus. Então, é um equilíbrio muito legal da gente pensar. Tem um texto de Provérbios que fala que o sábio discerne tempo e modo. Então, nem tudo é tempo de fazer. E nem tudo é do jeito que você acha que você deve fazer. E muitas vezes a gente tá consumindo tanto conteúdo, né? Nossos influencers ali, e a gente segue o bonde sem pensar, Senhor, é assim que eu devo fazer? É agora? É desse modo? E assim, até uma conversa que a gente tava falando aqui nos bastidores, será que Jesus teria redes sociais? Como ele usaria as redes sociais? Eu acho que ele usaria, sim, as redes sociais, porque, é um megafone para a palavra de Deus, né? Hoje em dia não tem como você negar. E você estar offline, você não existe. Mas eu acho que Jesus teria muitas temporadas off, assim, sabe? Assim, tipo, gente, eu preciso de mesa, eu preciso de olho no olho. Preto, escrito off. Sim, off, tipo, temporada off. Me sigam ao vivo, na realidade, olhando no meu olho, né? Porque eu acho que isso faz muito bem, essas temporadas off, assim. É um detox, faz bem para nós. E Lê, isso que você falou sobre a gente ter essas temporadas é muito importante, né? Porque eu acredito que até as pessoas mais influentes, é claro, quando a gente tá falando de influencers mesmo, ele tem contrato e tal, de postagem. Mas é muito importante a gente conseguir discernir esse tempo do que a gente pode fazer nas redes sociais. Porque às vezes a gente tá numa pegada super legal com Jesus. Mesmo que a gente queira compartilhar aquilo, não dá. Não é para ser compartilhado. Sim. Talvez ao parar para compartilhar aqui na tela, você esteja perdendo outro momento com Jesus. E fazer com que as pessoas te vejam de perto, me siga pessoalmente. É uma responsa. Gente, é isso aí. Você é de verdade o que você tá mostrando. Sim. Os discípulos reais, né? Do Exatamente. dia a dia. Exatamente. Esse tempo de off que a gente falou que Jesus tiraria, lembrei ali de quando João Batista falece e Jesus se retira, né? Deixa eu ficar um pouco de lado, Sim, os momentos de solitude, né? Como que isso é importante? Porque Disciplinas são muitas espirituais, vozes, né, cara? Muitas vozes. O tempo inteiro são notificações, não sei se o WhatsApp entra em redes sociais, mas também, né? Tá o tempo inteiro coisas para serem feitas ali, as demandas. Então, imagina silenciar isso tudo um pouco. Imagina uma semana sem notificações. Imagina, né, o quanto que isso abre os nossos ouvidos espirituais. Então, assim, os adolescentes e os jovens de hoje, às vezes, não se imaginam assim. Porque acorda e já vai, né? Sim. Antes de fazer qualquer coisa, já vai. Exatamente. É uma coisa que eu tenho tentado fazer, não acordar e pegar o celular. Tem um livro do Arthur Pereira. Muito bom. Sim, Jesus não tem café. Isso. Que, cara, nossa, É um quando ele desafio. pregou, é um desafio. Sim. Pra Cara, quem gosta de café, a Bia não toma café. Não tomo café. Pode se retirar. Sai Eu sou o oposto do pessoal da minha área. Eu odeio café. É aquela coisa que você mais gosta de fazer, que você não parece que você não acordou se você não fizer. Então, não faça isso. Não abra o celular. Né? Não, aliás, abra a Bíblia antes de você fazer isso. Né? Muito bom. E dar esse primeiro momento nosso pra Jesus. A primícia, assim, a né? primícia. Nossa, falou muito comigo. E sobre isso do que você comentou do pastor Luciano, né? Dele, depois do fruto gerado. Os filhos grandes, os filhos dando frutos. Sim. Ele foi atrás de... Poder ministrar sobre isso, né? Eu lembrei, tem um livro, para todo mundo que quando eu falo desse livro, acho que o melhor livro que eu li na minha vida é o Enraizado, do Benny Lynch. Já ouvi falar, mas não li. Muito bom, parece. E ele usa o exemplo de Davi, né? Que até ele, quando ele foi ungido, até ele sentar no trono, foram 13 anos. Sim. Sendo enraizado ali em Jesus. E ele passou por vários terrenos. E realmente, às vezes, a gente passa um negocinho ali, nossa, agora eu tô... Deixa eu fazer meu curso aqui. E ele estava escondido, né, Davi? Fala, por detrás das malhadas. Sim. Então é aquele lugar que só Deus te vê. Ele não fica se mostrando. Eu acho que quando você sabe o seu lugar em Deus, você não precisa ficar, né, usando plataforma de nada pra se mostrar. Ele vai te achar e ele vai te colocar num lugar de influência. Tem muitas pessoas na internet que começaram assim, sem pretensão nenhuma, só numa rede social, sei lá, para amigos, e de repente parece que se abriu uma janela. E, né, foram vistas. Eu vejo muito Deus nisso, assim, né? Começa o ministério ali de uma forma bem... Sim, e é legal a gente pensar, falando de livro, eu lembrei do Maturidade, do pastor Luciano. Muito bom também. Que eu acho que, assim, se você tem no seu coração o desejo de crescer nas redes sociais, leia esse livro antes de começar. Primeiro, Maturidade, querido. Ele é aquele livro que te faz refletir toda a sua vida, sabe? Porque
exige muita maturidade. Sim. Eu acho que maturidade resume muito do que a gente tá falando aqui. Com a maturidade, você consegue discernir o modo, você consegue discernir o tempo, você consegue estar atento à voz de Deus. E a Lenara falou agora há pouco que são muitas vozes. E só com a maturidade a gente consegue entender o tempo de falar e o tempo de ficar em silêncio. Uau. Porque acho que a coisa que a gente mais vê na nossa geração é assim, acabou de acontecer uma coisa e todo mundo tem uma opinião sobre Na aquilo. própria caixinha, né? O que você tá pensando? No Twitter, o Twitter te provoca a dar sua opinião sobre tudo. Exatamente. E é aquela coisa, será que eu preciso dar minha opinião sobre tudo? Nossa, você é crente, você tem que se posicionar. Mas tem horas que eu tô tão borbulhando de raiva e de ira que se eu for me posicionar, eu vou pecar. E a minha rede social não é pra isso. Então é aquela coisa, será que eu preciso falar? Será que é hora de falar? E a gente pode ter temas, né? Falando, não sei. Sim, tenho uma parece opinião, que hoje em dia é parece- pecado você falar que você não Você- sabe. Tipo assim, gente, veja outra pessoa que sabe sobre isso, eu não sei. Total. Pronto, E olha não tem só. problema nenhum de Sim. assumir isso. Fala, Tudo gente, bem. não sei. Sim. Não tenho respaldo para falar isso. Nunca Isso, vivi não esse sou processo. capaz de opinar. Exatamente. Não sou capaz de opinar. E é sobre. E um pouquinho mais fundo nisso, a gente já entrou em um pouco nesse tema, mas os perigos das redes sociais, né? Muitos perigos. Até a gente estava conversando, né? Eu escutei um podcast de um livro chamado 12 Maneiras como o Celular Está Transformando Você. E ele é de um autor cristão. E, nossa, fiquei assim, impactado. Ele fala no livro que a gente ficou viciado em prazer. Assim. A gente tem que ser elogiado, a gente tem que mostrar a nossa vida perfeita. E quais são os perigos disso para uma juventude sem maturidade? Eu acho que a primeira coisa que salta aos meus olhos assim é a superficialidade. É aquilo que a gente estava falando da vida editada, né? Que aquilo não é real. E a gente vê as taxas de suicídio aumentando, porque os adolescentes e os jovens se comparam com aquilo e aí eu nunca vou ter isso, então eu tô errado, tô muito errado, né? Então acho que a superficialidade é um perigo. Superficialidade em mostrar a vida, nos relacionamentos, muita gente só se relacionando no virtual e não tem isso aqui, não tem, né? Às vezes você vê uma mesa, todo mundo com o celular, falando com alguém que tá longe, e quando estiver longe daquelas pessoas da mesa, vai estar falando com aquela pessoa pelo celular. Então, assim, né, ter essa moderação do tempo que a gente estava falando também, que é um perigo, né, que é um ladrão do tempo as redes sociais, Exatamente. precisamos vigiar muito, né? Muito. Eu acredito que, além de tudo isso, tem a parte de que tudo se tornou muito fácil. A pornografia é muito rápida, é num clique, você conseguir uma droga é muito rápido. E o Instagram facilita ainda. Gente, eu já soube de meninas da igreja que receberam mensagens de caras de outros países oferecendo dinheiro por falta de pé, gente, pack do pezinho, entendeu? Sim. Caos Tem de absoluto. Então, eu penso que hoje a internet e o celular, né, que ainda quando era no computador, parece que ainda tinha um certo limite, ainda né? era um pouco difícil. Exato. Só que agora tá tudo aqui. E eu acho que isso torna, além de mais perigoso, torna a nossa decisão mais séria. Porque antes era difícil, você precisava ir atrás pra conseguir Você algumas tinha que estar coisas com muita que você vontade queria. de pecar, né? Exatamente, tinha que ter um esforço. Sim. Agora, você vê tá nos de comentários, bobeira, né? exato, tipo, não clique no meu perfil. Daí você clica, é uma parada bizarra, Não, você tá de entendeu? Jesus para a santidade. Aham. Daí começa os trem, né? Os filtros. Tipo assim, eu cliquei num negócio de comida, aí já começa a aparecer tudo de comida. Exatamente. Cliquei em determinada música, vai vir só aquilo daquela música. Exato. E a gente tá falando assim, agora eu falei um pouco mais sério, né, dessa questão de drogas e pornografia. Mas, gente, fofoca. Pra Você quer tudo. saber da vida de qualquer um. Sim. Só você digitar Tá nas ali. redes sociais. Daí você vira o maior fofoqueiro de todos. Sim. Daí, você tá vendo todos seus amigos comerem bem. Você nem tá com fome. Você Mas quer você tá assim, ó, comer. pelo amor de Deus, salivando pelo hambúrguer que a pessoa Aham. postou. Nunca ligou pra marca de roupa e de repente eu preciso Exato. comprar essa marca. E as pessoas têm um consumo desenfreado, assim, Sim. tipo, gente, é surreal. Então eu penso que o maior perigo das redes sociais é você olhar pro que é muito errado e pensar, isso é muito fácil pra mim. É fácil de fazer, é fácil de esconder. Sim. Sua mãe não vai ficar pegando seu celular pra ver o que você tá fazendo ou não. Eu acho que torna tudo muito simples e ao mesmo tempo muito complexo, porque a sua decisão vai ter que ser muito enraizada. Coisas sérias assim no toque de um dedo, né? Exato. Então você acha que não tem Exato. problema. E estamos falando do superficial, do Sim. superficial. Se a gente for mais pra Nossa, baixo, a sim. gente Aí chega vai feder, vai iceberg feder. em níveis extremos, Sim. assim.
E exatamente isso da facilidade, né? Eu lembro até que quando eu era jovem, quando eu Você era é jovem adolescente. ainda. E pra conseguir escutar uma banda, assim, era tão difícil. Tinha que comprar o CD, emprestava e tal. E agora ficou... As Você não coisas parece escuta que o CD perdeu o inteiro, valor, né? né? Porque por ser tão fácil, perde o valor. Total. Vai Quando pulando. você tem que esperar. Ah, eu preciso esperar até 2 horas da manhã pra baixar uma música. Quem sabe o que é isso? Né? Tipo, Nossa, você dá quem muito viveu, valor. né? Você escuta aquilo o dia inteiro. Hoje em dia você escuta 15 segundos. Ah, não gostei da música. É. Então, assim, né, isso que você falou desse livro deve ser muito interessante, porque tudo mudou. As doenças mudaram por causa Sim. disso. Tudo tá mais... Isso que a Bia falou, muito interessante. Tá tudo muito acessível. Então, assim, os pecados estão mais profundos. Os crimes estão mais fáceis de serem cometidos. Então, é assustador. O mundo mudou, né? O mundo mudou. Tá assustador. E até, não sei se vocês assistiram, O Dilema das Redes, né? Na Netflix. Temos um emoji pra isso. Até esses dias eu tava andando de carro com a minha... Tava voltando da igreja, minha esposa. E passou um carro, ela falou, nossa, que carro bonito. Eu falei, ah, tá. Cara, chegamos em casa, abri o Instagram, Tinha. propaganda no carro, 200 mil. Sim. Você fala qualquer coisa aqui, você tá sendo... É complicado. E aí? Redes sociais, scroll infinito, muito tempo perdido. A gente até conversou antes, né? Muita gente, a gente mesmo se dá desculpa de não tenho tempo para orar, Sim. para ler a Bíblia, para ler um livro, mas horas ali, ó, scrollando O dia ali. continua tendo 24 horas, né? Engraçado isso. Mas Olha quando a só. internet era só depois da meia-noite, parece que eu lia mais. Parece que eu tinha mais tempo com Deus, né? Agora parece que a gente tá sendo muito interrompido, né? Então precisa ser muito intencional, eu acho, que Sim, nisso, para não ser roubado no tempo. Eu tô lendo um livro do C.S. Lewis e, nossa, ele era um leitor... Será que ele Voraz. leria tanto assim? Se fosse... Acho que ele teria ali o e-book. Mas Kindle, leria. né? Eu amo aqueles tem o perfis Kindle. C.S. Lewis Brasil. Eu fico, ele nunca postaria isso, pode crer. Ai, gente. E... Isso do tempo, o que eu acho que vale, assim, de dicas práticas, é você ser intencional e honesto. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Então, assim, gente, hoje em dia você consegue ver quantas horas você gastou. No próprio celular, não precisa nem ter aplicativo, te mostra ali. Então, qual que é a sua meta? A Bia, os stories dela são muito... me inspiram nesse sentido, né? A gente faz os checklist, eu também sou a doida da listinha. As minhas metas para esse mês. Por que eu não tô conseguindo? Ah, tá consumindo muito tempo aqui. Às vezes você fica, cara, eu fiquei 2 horas rolando isso aqui, cara. E não me acrescentou nada, eu não aprendi nada. Exato. E aquele livro tá lá na prateleira me esperando. E às vezes não é só livro, tanta coisa que a gente queria fazer, tantas tarefas, né, que a gente fica procrastinando. Então, assim, eu deslogo direto do meu Instagram. Deslogo porque aí não fica... Às vezes você abre no automático. Sim. Então, assim, desloga das redes sociais. Muta um pouco a notificação, porque fica o tempo inteiro aquele negócio como se fosse super importante. Sim. Eu mudo também o sonzinho do WhatsApp das pessoas que realmente importam pra mim. Então, assim, tocou o marido, ou sei lá, minha mãe, alguém que pode ser algo que precisa de resposta do trabalho, toca determinado som. Então, eu não vou ficar abrindo meu celular, colocando ali, sei lá, tem celular que tem senha, que se você for ver no fim do ano, tanto de tempo que você gastou fazendo o negócio, você gastou um dia. Sim. Então, assim, não precisa você ficar checando toda hora. Se tiver aquele sonzinho, é importante, agora eu vou ver. Então, assim, esses dias eu me percebi com uma dor diferente no pulso. Eu falei, caraca, isso também é uma dor de viciada ali no celular. Então, até isso, assim, a gente não precisa estar ali o tempo Eu tenho um inteiro, né? calinho, sabe? Calo no dedo. Calo no dedo, gente. Ó. É uma vergonha, mas existe. É isso. Vê aí seu dedo. Você tem também. Deixa aqui embaixo se você tem calo no dedo. Exato. Eu deixo todas as notificações desligadas para sempre. Eu acho que um ponto muito importante é a gente lembrar que isso aqui é só um celular, entendeu? Sim. Ele não sai correndo atrás da gente. É a gente que vai atrás dele. Pode esperar, as pessoas Exato. podem esperar. Exatamente. Se for muito urgente, a pessoa me liga vão e eu te só fico ligar. no modo avião. Ela nem consegue falar comigo. Você pode ligar, ela não vai te atender. Exato. Então, deixo tudo Sim. sem notificação e eu tiro os aplicativos da tela principal. Porque é muito fácil, gente. Você fica num loop, assim, ó. Instagram, WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram. Você vai pra sempre, assim, você não tá vendo Sim. nada importante. E uma coisa que eu acho muito, muito, muito legal é que, assim, usar as redes sociais de forma intencional. Então, você vai entrar, não é pra passar tempo, entendeu? Passatempo, você pode fazer várias outras coisas. Sim. Agora, você vai entrar nas redes sociais,
Hoje, por exemplo, eu tava montando um banco de receitas, aleatória. Cara, entrei, fiquei ali, 1 hora rolando, salvando todas as receitas que eu queria. Organizando suas Intencional. receitinhas. Exato, Uhum. intencional. Porque daí você para com essa coisa de eu preciso o tempo inteiro. Porque aí a gente tem mais 2 pontos importantes. O primeiro é você ficar viciado em ver um monte de informação o tempo inteiro. Gente, eu vejo gente fazendo esteira, assistindo Netflix, você não consegue se concentrar, tipo assim, 30 minutos, sabe? Pensando, Enquanto lidando tá com você. almoçando, tá assistindo alguma coisa. Exato. E a parte da ansiedade. Você vê o tempo inteiro que a vida de todo mundo tá incrível, enquanto você tá lá comendo, assim, o seu último arroz, com Arroz, um pedaço de feijão e bife ovo. que você esquentou de ontem, sabe? Daí você olha pra sua vida e pensa, pô, Sim. isso não é legal, A preciso impressão de mais. que dá é que você precisa de performance sempre. Preciso de uma foto boa Exatamente. sempre, eu preciso de um nariz mais empinado sempre, e isso não existe, né? E é muito ruim, porque chega um momento em que isso não é mais só sobre você. Você começa a jogar essa expectativa de vida perfeita pros outros. Sim. Pro seu namorado, pro seu marido, pro seu noivo. Tipo, eu vi aquele casal que age desse jeito. Por que a gente não é assim, E sabe? é uma Tipo, mentira. vai entrando em tantas questões que eu fico pensando, gente, Nossa, é bora aquela muito perigoso. blogueira, ela disse que o marido dela conhece ela só de olhar. Foi um dia que ela tava inspirada, filha. No outro dia ela queria matar ele igual nós, entendeu? Exatamente. Igual eu sigo vida uma Vida blogueira real. que vira e mexe, ela posta chorando no trânsito. Gente, Sério Deus mesmo? falou comigo. E daí eu fico, gente, eu duvido que ela seja calma assim sempre, entendeu? Duvido. Deve ter momentos que ela dá uma Sim. buzinada mais Ah, forte. Por isso que eu acho que redes sociais não pode substituir isso aqui. Os amigos de Exato. verdade. Você ter com quem compartilhar a sua vida real. Alguém que você pode falar, amigo, hoje eu não tô bem, ora por mim. Porque senão a gente vai ser só robôs, só pessoas, Total. né, superficiais. A gente precisa disso. Precisa esse Pra olho gente no lembrar olho que a aqui. gente é humano, exatamente. Exato. O tempo de mesa, né? Sim, A gente fala exato. tanto aqui na nossa comer igreja. junto, compartilhar vulnerabilidade, coisas que você jamais escreveria nas suas redes sociais, né? Porque nem tudo é projeto bombástico. Nossa, tô com um Total. projeto, Bia, maravilhoso, vamos conversar sobre isso. Sim, também. Mas também falar das coisas tristes, olha, tô passando por Sim. isso, passei por tal coisa, orar junto, se ajudar. Ser humano, né? Que eu acho que por isso que eu falo que Jesus também tiraria muito tempo off, porque as pessoas nos pedem isso, né? Atenção, sem interrupção, só um pouquinho que eu preciso ver aqui. Viu? Espera um pouquinho, não sei o quê. Você tá realmente presente, Sim, né? Exatamente. A Júnia Hayashi parou por um tempo, recentemente, que eles estavam, acho que no Havaí, né, a família, e até ela teve outro bebezinho lá nesse tempo que eles ficaram off. A família agora tem 3, ela tem 3 meninos. E ela falou que o que foi dando esse plim pra ela foi que o tempo inteiro o filho dela pedindo atenção e ela se pegou falando sempre pra ele, filho, só um pouquinho que a mãe tá trabalhando. Ah, mas só um pouquinho, filho, que a mãe tá trabalhando. E quem trabalha, né, que, igual a Bia falou, tem pessoas que vivem disso, né, não tem o que falar, precisa ser ainda mais cuidadoso. Então, muitas vezes, você imagina uma criança passando a infância ali, anos que não vão voltar, né, momentos muito preciosos, sei lá, aprendendo a escrever, querendo o pai perto, a mãe perto, e você, não, eu tô trabalhando. Então, assim, aí ela percebeu, não, tá tudo errado. Eu preciso ficar um pouco off. Sim. Porque assim, ai, mas eu preciso pregar a palavra. Beleza, mas eu acho que tem bastante gente fazendo isso já. Se Deus tá te falando isso, eu acho que por isso que é importante a gente ficar off pra ouvir a voz de Deus. Porque, por um lado, sim, as redes sociais são um megafone pra palavra de Deus, mas não é, você precisa entender o seu lugar. Às vezes Deus te chamou, sei lá, pra estar nas comunidades ribeirinhas que não tem internet, Exato. fazer algo que não vai ser filmado, que não vai ter um documentário, e só você vai viver aquilo, e só Deus vai saber, e beleza, você vai ter seus registros. mais que o suficiente. Sabe assim? Então, hoje em dia, a gente se pega pensando nisso, tipo, ai, será que vai ter foto? Ah, não, se tal missão não tiver alguém filmando, não vai valer a pena. Eu preciso levar meu celular. Por que você precisa filmar? Por que você precisa Exatamente. fotografar e mostrar? Né? Então, assim, as nossas motivações precisam estar sendo sempre passando por esse filtro, tipo, por quê? Eu preciso ser inteira diante do Senhor. E Ele precisa te revelar o teu chamado. O teu chamado é esse, Bia, é redes sociais? Então, vai pra cima. Usa, né, que nem a gente falou, o tempo, discerne o tempo e o modo e vai. Mas não é pra todo mundo e não é o tempo inteiro, né? Exato. E eu acho que, assim, se você não tem uma direção, assim, tipo, ó, invista seu tempo nisso, de fato, cuidado pra que isso não se torne, na verdade, uma grande perda de tempo Sim, na um sua desperdício, vida. né? Exato, pra que você fique o tempo inteiro, assim, ai, preciso fazer. Quando a gente começa a cair nisso de, ai, não vai ter foto, não vai ter vídeo, preciso levar meu celular, preciso registrar tudo. Eu gosto muito que o meu namorado, ele sempre fala, não precisa registrar agora. Sim, nos shows, né, gente? O que são shows hoje em dia? Todo mundo Tá no assim. celular. E daí ele fica, é só viver. Olha que legal, guarda na sua memória. Olha que lindo. Sim. O pior é que a gente vê
até na igreja, né? As pessoas ali o tempo falam, irmão, tem várias câmeras aqui. Sim, depois você pega nas redes sociais da igreja, desliga isso aí, querido. E acaba virando meio que uma performance, assim, né? Sim. Isso que a Lê falou da motivação, gente, eu acho que é o que a gente tem que se perguntar todas as vezes antes de postar alguma coisa. Sim. Qual é a minha motivação? A minha motivação é dar uma indireta pra alguém? A minha motivação é parecer que eu tô melhor? Tipo assim, tá vendo só? Tô super bem. Sabe? Vocês sabem, né, gente? Sim. A pessoa que acabou de terminar o namoro, que ela posta Principalmente se diferente. você vai lá ver quem viu. Exato. Você precisa ver quem viu, tá errado. Já tá errado. Ou às vezes você quer mostrar uma vida que não é sua, você quer... E nem sempre a intenção toda tá errada, mas a forma como a gente faz, às vezes de querer se mostrar num nível muito acima de todo mundo, que tá tudo bem. Gente, vou te falar, poucas vezes a gente tá inspirando de fato. Geralmente a gente tá só fazendo os outros sentirem inveja. E daí verdade. a gente virou Tá pedra de sendo tropeço, instrumento, Exatamente. exatamente. Entendeu? Fazendo os outros pecarem, né? Exatamente. Não seja essa pessoa. Não seja. Tem até uma expressão que eu vi chamada nomofobia, que é a fobia de ficar sem o celular, longe do celular. Uau. Essa ansiedade de meu Deus, eu tô perdendo. Se expressa fisicamente, né? Que doido, né? Nossa. E até esse dia eu tava lendo, assim, e eu tava com a mania de sempre botar, ó, nem que for um lo-fi ali no Spotify pra conseguir ler. E eu tava fora de casa, no jardim ali, e com o celular. Se Falei, pegou cara, olha dependente daquilo. os Sim. pássaros cantando Sim. aqui, tem tudo Canta mais alto, vai. mais lindo. Mas esses passarinhos nem pra cantar mais alto, vou ter que pôr uma música. Aí eu desliguei e comecei a ir até ouvir o Douglas Gonçalves falando num podcast do Primo Rico, que teve um estudo que uma das atividades que mais diminui o estresse é observar os pássaros. Nossa, Uau. bíblico, hein? Eita. Pouco bíblico, né? Olha pros pássaros. Incrível, né? Quanto isso é terapêutico e quanto isso nos ministra, né? Uhum. Que demais. E vocês são realidades diferentes, mas eu queria ver como vocês administram isso. A Bia já falou um pouco, mas você é mãe de 3. Uau, né? Como é que Furacão você aquela consegue? Porque quem não segue a Lenara tá perdendo. É verdade, Por gente. favor, apareceu o arroba dela. Vai, Os textos gente, dela por são favor. incríveis, as pregações Tem dela uma são sequência de 3 textos dela, assim, ó, que são... Ai, obrigada, querida. Então, na real, assim, tudo isso que eu tô falando pra vocês é o que o senhor me ministrou primeiro. Porque eu também já me vi impulsionada a imitar pessoas que têm um chamado diferente do meu. Então, muitas vezes, eu já me vi, assim, diante de textos incríveis. Eu amo escrever e eu falo, nossa, eu vou postar. Nossa, eu preciso editar. Porque o Instagram, eu como escritora, que eu amo escrever, também me treina pra isso, pra escrever pouco, né? Você não pode escrever Sim. muito, porque senão você não consegue postar. E aí, já aconteceu de eu formatar ali perfeitinho e o Espírito Santo falar, você precisa viver isso ainda, querido. Segura um pouquinho. É pra Guarda você pra isso aí. vergonha. É pra você isso aí. Deus, mas isso aí é impactar vidas, que nem você falou, com uma boa intenção. Sim, mas o Espírito Santo é aquele que revela o oculto e escondido. Muito além da tua intenção, o Espírito sabe se aquilo ia ser pra minha vaidade, ia fazer algo pior pra mim do que o que ele queria de fato. Então, assim, muitas vezes é hora de você pegar um caderninho e escrever pra você. E não ficar, sabe, postando. Então, isso é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito na minha vida. O que é pra galera e o que é pra você. Tem até uma pregação minha, gente, que fala assim, a diferença entre pão e semente. Muitas vezes o Senhor nos dá algo pra gente comer. E aquilo vai nos nutrir, e aquilo vai fazer o que tem que ser feito dentro de nós. E aí depois o fruto daquilo vai glorificar a Deus. Tipo, Deus vai fazer obra na minha vida com aquele pão. E aí o testemunho disso vai glorificar a Deus. As pessoas vão falar, nossa, tal coisa, eu vi a glória de Deus, tal coisa a Lenara fez, me edificou. Só que diferentemente disso, nos nossos dias a gente quer o quê? A gente acabou de receber um pão do Senhor. E ao invés da gente comer, a gente faz o quê? A gente semeia. E aquilo não é semente. Então a gente perde o nutriente. Então é isso que o Espírito Santo me fala, Lenara, isso é pão. Legal. Fica quieto, isso não é pra você. Então muitas vezes eu passo uma temporada assim, muito tempo sem postar nada. E as pessoas falam, nossa, mas, né, desse jeito, você tem que isso, você tem que aquilo. Eu falo, gente, eu tenho que nada. Eu tô ótima, eu tô feliz. Daqui a pouco eu apareço fazendo um monte de coisa, daqui a pouco eu sumo de novo e tudo bem, né? Porque a gente eu tenho o tempo inteiro discernindo as minhas prioridades. Então, os meus filhos estão em casa, minha prioridade é eles. De vez em quando dou uma filmada, né? Mandar para os grupos da família, posto ali algumas coisinhas deles.
porque, né, não tem como guardar pra mim tanta riqueza, né, gente? Mas a maioria das vezes eu preciso dar essa freada e discernir o que é momento o que é a minha prioridade, o que não é. Então, assim, a gente fala que a gente não tem tempo, né, como foi falado, não tenho tempo para ler esses livros, não tenho tempo para fazer um curso. Mas, na real, que a gente não tem a prioridade. Porque o tempo a gente tem. Exato. As prioridades precisam ser focadas para você não deixar o tempo escorrer, né? Como se fosse areia no meio dos seus dedos. Então, você precisa focar. O tempo é precioso. E não volta. Não volta. Sim. E, Bia, você como que trabalha com isso, como você já falou que você estipula algumas regras, já deixando você no modo avião. Total, não fala com ninguém, brincadeira, fala. Obviamente, o meu tempo de uso do celular é muito alto. Gente, já teve um momento em que a gente tava com 22 clientes, então a gente tava postando em 22 contas diferentes todos os dias do mês. Deus. É uma loucura. Não tem como, entendeu? O Instagram, ele valoriza... Sendo super técnica e nada a ver. Por favor, Mas ele valoriza o tempo de uso da plataforma antes de entregar um post. Ele entende como você interage e tal. O tempo de aprendizagem de cada cliente. Então, evidente que eu passo muito tempo no meu celular, muito tempo conectada. Isso você tem que, porque você trabalha. Exato, eu preciso entender as tendências. Eu lembro quando nasceu o Clubhouse. Incrível, não sei o quê. Gente, eu não aguento mais, entendeu? Porque eu fiz uma imersão nesse negócio. Eu fui passando por todas as partes até entender como é que era. E é claro, é um cenário totalmente diferente. A gente tá falando de uma mínima parcela que trabalha com isso de fato. Por trabalhar com isso, eu não tenho lazer nas redes sociais, que é o que a maioria das pessoas tem, entendeu? Eu nunca fico no Instagram assim, que legal. É sempre tipo, referência, vou mandar isso aqui pra Gabi, isso aqui pro fulano, não sei o quê, pra tal cliente, tal. Então, eu encontrei... já vou dar um spoiler, assim. Quem quer trabalhar com isso, gente, já se prepara, já marca terapia junto, entendeu? Porque é tanta coisa, vai ficando ansioso. E nesse meio tempo eu encontrei uma coisa, gente, que me fez muito bem, que foi o Bible Journaling. Uau! Que são uma recortes terapia, né? sobre a Bíblia. Então, tipo, pra cada... Eu até mostrei pra uma amiga minha hoje que a minha Bíblia ela tá grossona, assim, Dá pra porque fechar mais. em cada folha eu tenho feito uma colagem. Isso me ajuda em muitos sentidos, né? Me ajuda... Não posso olhar o celular enquanto tô recortando uma coisa, senão eu vou errar. Tem a questão de... Tudo que é manual, né? A gente se expressa mais, expressa o que tá dentro da gente. E a gente tem que lidar com o fato de... Se deu errado, deu errado. Já era. Não tem como apagar. Ctrl Z. Sim. Não tem Ctrl Z. Eu falo, gente, isso aí é o terror do criativo, sabe? Não tem como descolar agora, entendeu? Recortar de novo. Perdeu o controle, né? E tudo bem. Exatamente. E daí eu me obrigo, assim. Eu gosto muito de ler. Então, domingo é um dia que eu sempre gosto de tirar o dia pra ler. Daí um dia eles me perguntaram, nossa, mas como você faz pra ler um livro inteiro num dia? Gente, quantas séries você maratona? Aí, ó, é só sentar igual Exatamente. fosse pra maratonar uma Mas as pessoas série. não conseguem, né? É uma ansiedade, assim, a perninha fica balançando, meu Deus. Exato. Então, eu gosto de ser muito intencional nas coisas. Acredito que muito por um nível de maturidade já em Deus, e por já ter perdido muito tempo com isso, já ter me perdido muito nessa vaidade das redes sociais, hoje eu consigo separar muito bem. Tipo, eu posto o que eu gosto. E é muito engraçado, porque todo dia eu falo pros clientes, não faça isso. E eu faço exatamente isso. Eu não sou exemplo, tá? Entendeu? Não olhe meu perfil. Eu gosto de postar lá o que me faz bem, o que eu acho que é interessante pras pessoas, mas não porque... eu sei que isso aqui tá dando engajamento. Se você entrar no Reels, você vai ver 1000 vídeos assim, ó. Use esse áudio para viralizar essa semana. Gente, não tô nem aí. Por que vai viralizar ou não. Eu quero ser pessoa normal. Exato, posta o que você gosta, faz o que você gosta. E eu acho que o meu sonho, gente, é que as pessoas voltem a usar as redes sociais pra fazer o que elas gostam. Sim. É claro que... Gente, só a gente vê, né? Praticamente todos os pastores têm curso, tem livro, tem e-book, tem tudo. E as redes sociais são uma ótima plataforma pra isso. Pra aprender. Mas é tão bom quando a gente usa as redes sociais de um jeito mais leve. mais leve, posto quando eu quero. Sim. Sempre sumo. Nossa, sábado passo longe das redes sociais. Gosto de viver, é o único dia que eu tenho mais tranquilo. Então, eu gosto de ser muito intencional com o meu tempo, assim.
de manhã, principalmente, que é o meu melhor horário, eu falo, se eu Você é uma pessoa gastar ele no matinal? celular, muito! Uau. Gente, eu sou a pessoa que acorda às 6 da manhã, felizona, Ai, que faz, demais. tipo, várias coisas em 15 minutos. Eu fico, yes, venci! Mas agora, ó, meu celular já tá no modo dormindo, porque Já essas foi. horas... O celular já dormiu. Eu já tô aqui, ó, embalada. Saúde, é isso aí. Saúde Legal, mental, é isso, É né? isso. Interessante. Você também segue a Bia, que ela dá altas dicas. O feed dela é incrível. Lindo esteticamente, gente. Nossa, dá uma é. paz, Exatamente. né? É esse o Dá uma sentimento, a paz. E, Lenara, você como pastora de adolescente, Lá vem. o que você tem visto com os adolescentes? Como a gente já comentou, né? Como tem muitas coisas fáceis, Sim. como o pecado está à porta ali. Sim, aham. Muito. Até aconselho alguns jovens aqui, né? Uhum. E os que vêm com problema de pornografia. Eu falo, cara, tira todas as mulheres Sim. do teu Instagram. Para com isso, deleta. Para de seguir, né? O Isso é pastor Marciano libertador. fala muito de a gente andar na beira do precipício, né? Sai da beira do precipício. Ah, mas eu não tô pecando, mas você tá muito perto de pecar, né? Trabalhando com adolescente, até respondi isso. Uma pessoa me perguntou sobre como é que começou a trabalho com adolescentes. A gente trabalhava com jovens, eu e meu esposo, por muito tempo. E aí a gente via algumas situações que o Espírito Santo falava assim, olha, se isso tivesse sido resolvido lá atrás. E aí, na hora me veio trabalho preventivo. Se eu quero adolescentes melhores, eu vou trabalhar com as crianças. Se eu quero jovens melhores, eu vou trabalhar com os adolescentes. Se eu quero casais melhores, vamos pegar os noivos antes de casar e vamos trabalhar com eles. Então, assim, trabalhar um pouco antes. A gente que já passou por algumas fases, a gente já sabe mais ou menos o que as pessoas vão passar, né? Então, a gente tá ali para ser voz de instrução. Então, com os adolescentes, é isso. Eu acho que é um grande desafio a gente puxar eles para esse lugar e falar, olha... Me ouve, acredite, eu sei o que tá vindo por aí. Não sou profeta, mas eu sei, né, que você vai passar por isso. E eles têm muita dificuldade de aprendizado, assim, de ouvir, né? Então você vai falar com um adolescente hoje tal coisa, vai falar, eu sei. No meio da tua frase ele vai te interromper, ele vai falar que ele sabe, porque é isso. Eu sei, eu já fiz curso, eu já ouvi tanto isso, eu estou conectado, eu nasci depois que você, então eu sou, né? Viveu menos, só que acha que viveu mais. Então é esse negócio de puxar eles pra isso, tipo, olha pra mim. E eu sei que eu tô falando porque eu já fui lá. E você não precisa fazer isso, né? Então, o testemunho de alguém que já passou pode te livrar desse lugar. Você não precisa ter experiências ruins para você aprender. Calma, minha mãe falou para mim que esse caminho é ruim, então eu não vou. O meu pai passou por pornografia muitos anos, isso escravizou o casamento dele, né? Fez ele andar em círculos por muitos anos. Calma aí. Então, por onde eu tô indo? Eu tô indo pelo mesmo caminho? Então, não, que nem você falou. Aprenda com o erro dos Aprender com o erro dos outros. E aprender a não andar na beira margem. ali, ó. Sim, sai de perto da beira para não fazer besteira. Então, assim, pare de seguir os perfis que estão te fazendo pecar, né? Identificar os gatilhos, os famosos gatilhos. Ai, me percebi ali com muita vontade de pecar, porque olha as meninas que estão postando esse tipo de roupa que eu sigo. Meu Deus, por que você precisa seguir isso, querido? Purifica teus olhos, né? Faz um pacto com seus olhos. Então, assim, é isso que a gente tem falado aqui, né? De ser honesto consigo mesmo. Chamar um discipulador se você tem dificuldade, né? Olha aí pra mim. Importantíssimo. Dá o teu aval, porque eu não tô... Às vezes o adolescente, o jovem não tá né? Não tá conseguindo sozinho. E isso é muito importante no reino de Deus, a gente chamar alguém pra avaliar junto, né? Vez ou outra, quando tem uma rodinha de solteiros, assim, eu falo assim, quero ver o WhatsApp aí, quero ver as conversas. Deixa eu ver. Aí você me nega arquivando rapidão. Então, assim, né? Chamar o teu líder pra falar, ó, tá na luz, pode olhar. Eu tô conseguindo. Esse mês eu consegui, esse mês eu não caí nisso. Então, é ser honesto e pedir ajuda se você não estiver conseguindo, porque às vezes é difícil sozinho, né? Confessar para ser curado, né? Exato. Sim. Importantíssimo isso mesmo. A gente ter, como a gente comentou, né? O tempo de mesa, de ter realmente essa abertura, de ter pessoas com quem você consiga se abrir, um ambiente saudável. Sim. Pessoas já maduras na fé. Então, fica a dica aí para vocês. Então, pra gente ir encerrando, dicas práticas de como um cristão deve se comportar nas redes sociais. A gente já falou bastante coisa aqui, para fazer um apanhado geral. O que vocês têm para Bom, galera? acho que assim, se o Espírito Santo é seu amigo, você precisa deixar ele falar com você, né? Ficar ligado nas dicas, assim. Muitas vezes, enquanto você está fazendo algo,
Não sei se é com vocês é assim, mas comigo, enquanto eu tô pensando em fazer, opa, acho que não, né? E daí o Espírito Santo vai te freando. Então, assim, tudo que você vai fazer, eu vou postar eu com determinado tipo de roupa, eu vou gravar isso porque tá todo mundo fazendo. Então, assim, tudo isso que a gente falou, motivação, sondar motivação, o que tá te movendo, né? Qual que é o motor por trás disso? Então, o Espírito Santo, ter ele como aliado para tudo, chamar ele para postar junto com você, para perguntar, né? Importante. Pergunta para ele se aquilo vai ser relevante para alguém. Senhor, eu tô indo no caminho certo? Não, fica off 2 meses, filho. Então eu vou ficar. Então, assim, ele vai te dizer, né? Para você alcançar pessoas que talvez você nunca imaginou alcançar. Vai te dar as palavras certas, vai te dar as estratégias certas. Às vezes a pessoa, que nem o Michael falou, eu sou tímido, meu Deus, será que não é um lugar para mim? Às vezes é para alcançar uma pessoa que nem você, que é tímido também. Né? Então, assim, gente, não tem como se limitar. É multiforme, né? A forma como ele nos usa muitas vezes. E por que não nas redes sociais? Então, a gente precisa sempre estar consultando ele, pedindo estratégias. Traz para minha vida, Senhor, pessoas que vão me inspirar de verdade. Me ajuda a tirar da minha vida, do meu feed ali, as pessoas que, né, que não me inspiram, que me levam pro outro lado. Então, assim, o tempo inteiro, chama teu amigo Espírito Santo aí quando você estiver online. Fica mais off também, que ele gosta. E vai ser bênção. Amém. E aí, Bia? Gente, pensando aqui, dicas além da Lenara, eu diria, terminou esse podcast? Abre aí seu Instagram, vai fazendo uma limpa em quem você segue. Olha. Já dá aquela limpada nas pessoas. Periodicamente é interessante fazer isso, né? Muito interessante, porque às vezes você tá super interessado numa coisa, daqui a pouco você já nem tá mais. Acredito que entender o que Jesus está esperando de você nas redes sociais é muito importante. Tomar cuidado com o que você tá vendo. E não tô falando agora de extremos, como a gente citou aqui. Tô falando de, às vezes, você não concordar com seu líder sobre uma questão e você procurar na internet a resposta que você queria ouvir. Isso ajudava outro podcast. Vamos fazer o 2, gente. Anota aí, Vamos fazer o 2. Parte 2. Acredito que, além disso, tem alguém a quem você presta contas. Gente, o iPhone tem uma função incrível que permite que alguém coloque uma senha em vários sites para você. Então, por exemplo, não tá conseguindo vencer sozinho? Acha alguém de confiança, procure alguém que possa te ajudar. Tem alguém para quem você presta contas. Eu acho super importante, gente. A minha discipuladora tá sempre vendo as minhas coisas, sempre falando, isso aqui não foi legal. Que tal apagar isso? Acho que isso não combina mais. E tá sempre fazendo esse filtro. Todos os dias a gente tá amadurecendo, todos os dias a gente tá crescendo com Jesus. E é claro que o Espírito Santo pode nos constranger sempre. É claro que a opinião dele é sempre a mais importante. Mas tem alguém a quem você presta conta. Alguém que tem um Usado pelo acesso... Espírito Santo. Exato, um acesso free no seu celular, sabe? Faz aquele check no WhatsApp. Vê com que você tá interagindo. Eu me lembro quando a gente tava escrevendo o livro do Intencionais, que o Kondo escreveu um texto específico sobre a lupinha do Instagram. Uau. Porque ali não é só o conteúdo que você curte, mas o conteúdo que as pessoas que você segue curte. Então, tem de tudo. Quantas um vezes eu abri a perigo. lupinha pra escrever uma arroba de alguém e ali apareceu algo que chamou minha atenção e ali eu me perdi vai. e dali meia hora eu falei, o que eu ia fazer mesmo, gente? E quanto isso nos rouba tempo, né? Total. E por último, entenda que as suas redes sociais podem ser uma grande porta de evangelismo. Com todas as dicas que você ouviu até agora, eu tenho certeza que pelo menos uma direção do que você deve fazer, você tem. Se existe algo dentro do seu coração, se essa é a mensagem que você carrega, se é a hora de compartilhar, se é o modo de compartilhar com a audiência que tá ali, não se sinta desencorajado, não tenha medo disso. Entenda que mesmo com poucos seguidores, você pode exercer relevância sobre eles e que você pode ser um grande cooperador do reino de Deus dentro das redes sociais. Nossa, muito Uau. bom. Posso falar só mais uma coisa? Por Que isso favor. que você falou me acendeu uma chama aqui, ó. Vou começar a pregar. Vai lá. Na real, começar assim, a parte às vezes, a gente falou de comparação, né? Às vezes a comparação, ela nos leva para um lugar, assim, de extrema de timidez, assim. Não vou falar nada, porque o testemunho dessa pessoa é mais legal que o meu. O que Deus fez na vida dela
perto do que Deus fez na minha, não. É pouco. Mas será que as pessoas que te seguem sabem o que Deus fez na sua vida? O que você acha de fazer um post ou uma sequência de posts postando e contando sobre o que Deus fez na sua vida? Às vezes pode tocar 1, 2 pessoas e, Nossa. que legal. O seu colega de trabalho vai saber que você passou Sim. por aquilo. Às vezes vai ser uma ponte de conexão para ele falar, cara, ora por mim, eu tô passando por aquilo que você escreveu, que você passou. Então, até para os tímidos, quando você escreve, é diferente de você chegar na sua empresa e falar assim, gente, hoje eu vou pregar. Você não vai fazer isso, você é tímido. Mas nas suas redes sociais você pode falar, né? E deixar todo mundo saber do que o senhor fez. E deixa ali, deixa no ar. Daqui a pouco vai vir da colheita, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. E se você fizer esse post, marca o Alcance Jovem Marca pra aí. gente ver. E a gente tem um podcast sobre comparação também, tá na playlist, ó. Aí, Assiste fica a lá. dica. E um versículo que chama muito a minha atenção, desde quando eu entrei na Alcance, assim, é que Paulo escreve, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É. Sim, tudo. Então, antes de postar, pensa se tá sendo para a glória de Deus. Quer antes de postais. compartilhar. Fazer tudo, seus posts também glorifiquem a Deus. Gente, muito obrigado. Passou rápido. E a Sim. conversa foi muito gostosa. Obrigada pelo convite, amei. Exato, Imagina, uma honra estar aqui. primeiro de muitos. Amém, amém. Amém. Galera, muito obrigado você que acompanhou até agora. Que essas dicas possam realmente ter abençoado o seu coração. Comenta aqui se alguma coisa falar com você, se você está passando por alguma coisa, procura sua liderança, procura seu discipulador. Não fica passando isso sozinho, não. Pessoal, é isso aqui. Não esquece de seguir o Alcance Curitiba. Assista os nossos outros podcasts, faz tudo aquilo lá, curte, compartilha, manda pra Você galera. já sabe o que você tem que Já fazer, sabe, querido. né? Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Tchau. Falou.